Olá, muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço dos trabalhadores, dos aposentados, dos servidores públicos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Como todos os domingos a gente faz, estamos iniciando mais uma edição do Boca, agradecendo a grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, os nossos canais de interatividade ficam abertos, você pode participar pelo WhatsApp, mandando a sua dúvida de direito da Previdência, de direito do trabalho e também opinando sobre um tema que daqui a pouquinho a gente vai interagir com os nossos convidados. Participe também pelo nosso e-mail, o contato @programa bocanotrombone.com.br fica à sua disposição para participação também. Aproveite e navegue no nosso portal, é o site do Boca, lá você tem os programas aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes, tem muita produção de conteúdo, as últimas notícias ligadas aí à pandemia, ao que está mudando na área previdenciária e assistencial, está lá no nosso portal. Bom, e mais um programa que está respeitando as normas da OMS, a Organização Mundial de Saúde. A gente está com os convidados aí participando das suas residências, os consultores também dessa forma. Mas a gente quer saber de você de casa, a sua opinião e também dos parceiros que vão estar conosco. Quais são as medidas que o governo federal deve fazer para o combate da pandemia, no combate ao Covid-19, o novo coronavírus? Participe do programa, opine, use os nossos meios de contato, porque eu vou saber dos meus convidados, a partir de agora, a opinião deles. Sim, quero saber em nome da Amatra 4, e quem está com a gente hoje é o seu vice-presidente, Dr. Tiago Malman, ele que é juiz do trabalho, e opina, diz o que pensa a associação, como o Poder Judiciário na área trabalhista está lidando com essa situação. Doutor Tiago, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, pessoal do Boca no Trombone, bom dia aos espectadores do programa. Estamos aqui gravando nessa forma diferente, agora com as limitações da pandemia. Mas enfim, eu queria dizer aos espectadores que nós lá na Amatra 4, ainda na quarta-feira, dia 11 de março, nós protocolamos um pedido à administração do tribunal para que se criasse um gabinete de crise e, ao mesmo tempo, se cancelassem as audiências. Por que isso? Porque, na realidade, para o espectador ter uma ideia, no Foro Trabalhista de Porto Alegre apenas, em um dia circulam algo como 5.000 pessoas. São partes, advogados, juízes, servidores, e acreditamos que essa aglomeração toda poderia ser muito prejudicial à disseminação do vírus do novo coronavírus. Enfim, imediatamente a presidência acolheu essa pretensão, criou o gabinete de crise e na sexta-feira 13 de março agora, nós começamos a implementar essa medida. Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu todos os prazos. Mas isso significa que a justiça está parada? Não significa. Eu estou aqui em casa, por exemplo, trabalhando em home office. Agora fiz uma pausinha para gravar o programa, mas todos os juízes do Rio Grande do Sul estão trabalhando neste exato momento pela população do Rio Grande do Sul, pela sociedade brasileira. É verdade, e é uma constante, Temos vários trabalhadores que continuam com o seu labor, continuam com o seu trabalho, porque várias ações que são essenciais, dos ditos serviços essenciais, devem ser tomadas, devem ter a sua continuidade. Também está conosco, em nome do Sindicato dos Aeroviários aqui de Porto Alegre, aqui da capital, o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Ele está opinando também como que está vendo esses movimentos governamentais, como que se verifica daqui para frente o que pode ser feito para se combater de uma forma eficaz, eficiente, o novo coronavírus, o Covid-19. Oswaldo Rodrigues e a palavra do Sindicato dos Aeroviários. Bom dia a todos. Um momento difícil para estar aqui hoje, mas é lógico que nós precisamos também, nesses momentos de dificuldades, estarmos presentes na luta de todos nós por dias melhores dos trabalhadores, também na nossa sociedade. Hoje a gente enfrenta um dilema extremamente importante que vem preocupando todos nós, é o conflito entre, por exemplo, o Ministério da Saúde e o Presidente da República. Precisamos de ações enérgicas, ações não, claro, de tumulto, não, claro, de desespero do governo central, para que possamos voltar às nossas vidas à normalidade ali adiante, com tranquilidade,
para que possamos ganhar nosso pão de cada dia, cada um de nós. Então, esses conflitos de dizer que é gripezinha, que é um resfriadinho, não cabe para ninguém. Sabemos que quanto mais nós ficarmos isolados dentro de casa, ali na frente, com certeza, nós estaremos todos juntos para tocarmos as nossas vidas com tranquilidade. E as ações devem, sim, se manter da forma como a maioria da população e a maioria dos governos do mundo todo tomaram, que é realmente isolamento social, e que tenhamos aí muita sorte, muita tranquilidade para tomar as ações devidas e com coesão. Nós precisamos de unidade nesse momento. Verdade, né? Unidade e, como a gente sempre tem dito, ficar em casa. O isolamento é necessário, sim. A Organização Mundial da Saúde, os especialistas, a grande maioria dos médicos tem recomendado isso. E está conosco também a nossa consultora em Direito da Previdência, já está aqui no telão, a doutora Anne Miller, que é presidente, né, da comissão da subseção da OAB Canela Gramado, está conosco. Vocês vão ver que dá um pequeno delay, uma pequena diferencinha aqui na hora que a gente remete para a doutora, para ela dar a resposta, mas aos pouquinhos a gente vai encaminhando as questões, doutora Anne, agradecendo a sua participação direto aí da sua casa na Serra Gaúcha, né? E lhe perguntar quais são as medidas, a seu ver, que deveriam ser tomadas. O governo federal tem proposto várias questões, mas efetivamente a gente não tem visto a aprovação dessas medidas, não está nada valendo até o presente momento. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos telespectadores da Band. Realmente, hoje estou direto de casa, aqui em Canela, na Serra Gaúcha. Bom, Solano, é consenso na OAB federal, seccional, enfim, entre as subseções, que o momento ainda, nós precisamos ter calma. É momento ainda que as questões sanitárias são mais urgentes, mas além disso, claro, nós temos que ter um plano estruturado e, como falou o representante do sindicato, de forma coesa, porque até agora nós tivemos medidas muito esparsas, só que ainda sem a forma de operacionalizar. Então, nós tivemos medidas na sexta-feira, medidas no INSS, só que ainda não foram colocadas em prática. Então, o que eu vejo é a população muito perdida em relação a essas medidas, porque elas saem a toda hora, não tem um plano estruturado, e ainda a dificuldade de efetivamente colocar em prática para quem precisa. Realmente, a unidade, né, a coesão é medida basilar. Temos que iniciar por aí e, a partir disso, que as medidas sejam implantadas de uma forma rápida, né? Se faça, se pense e se efetive. É o que os grandes países, né, estão fazendo. Durante essa semana tivemos vários exemplos. A Inglaterra, por exemplo, num dia o primeiro-ministro determinou um projeto de lei, no dia seguinte já estava aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Assim que tem que ser feito. Doutora Anne está conosco também, além de opinar sobre esse tema, para responder as dúvidas, as questões de direito previdenciário. Doutora Anne, a primeira que chega aqui é da Sônia. Ela diz assim, ó, ela é doméstica, tem 57 anos e 24 anos de contribuição. Ela pergunta se tem chance de se aposentar. Tem, Sônia, em primeiro lugar, é importantíssimo que tu procures um advogado especialista no direito previdenciário, porque nós temos diversas formas das regras de transição que podem impactar diretamente no valor do teu benefício, tá? Mas, em linhas gerais, pela tua pergunta, tu tem 57 anos de idade e 24 de contribuição. Tu não atinge a pontuação mínima ainda dos 81, ela atinge agora 81 pontos, né? Não pega a pontuação mínima. Ela vai ter que cumprir a idade mínima, Solano, ela vai ter que atingir os 62 anos de idade para conseguir implementar os requisitos para aposentadoria, uma vez que os 15 de contribuição, a carência mínima, ela já tem. Então, Sônia, a partir dos 62 anos. Perfeito. O Luiz Paulo Saraiva, ele diz assim, ó, tenho 34 anos e 2 meses de contribuição e 57 de idade. A dúvida dele, quanto tempo falta para me aposentar, doutora? Também. O Luiz, ele implementa 91 pontos, o que não é o mínimo necessário ainda. Pelo tempo de contribuição que ele explicitou ali, de 34 anos, ele vai se enquadrar na regra de transição dos 50%. Então, do tempo que faltava para tu implementar os 35 anos antes da reforma, tu vai ter que pagar um pedágio de 50%. No caso dele, completa os 35, mais ele se aposenta com 36 anos de contribuição, sem precisar de idade mínima. Tá certo. Gostou das explicações da doutora Anne? Ela está conosco também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só.
Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigia aí no FM 94,9 e também no AM 640. Agora, você vai fazer uma publicação de direito da Previdência, de direito do trabalho? Olha aqui na tela a nossa hashtag, ó, Boca Ano 31, sim, 31 anos de veiculação do nosso Boca, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E nos siga agora, pegue lá, vá lá na cozinha, pega o seu smartphone, @programa Boca no Trombone é a nossa conta no Instagram. Tem publicações aqui da TV, lá da rádio, tem muita produção de conteúdo, tudo isso por mais esse meio de interatividade. Bom, pessoal, hoje a gente está debatendo quais são as medidas, o que pode ser feito a mais, além, de forma efetiva, pelo governo federal para o combate aí, do Covid-19, o novo coronavírus. Quem volta a interagir conosco é o representante, o vice-presidente da Amatra 4, Dr. Tiago Malman. Ele fala sobre a visão, né, do Poder Judiciário trabalhista nessa questão. Enfim, gente, como eu estava comentando antes, eu queria deixar bem claro, antes de falar propriamente das medidas adotadas, que nós nos antecipamos em algumas delas, né, e os juízes do trabalho têm trabalhado de suas casas, né? Eles têm realizado, inclusive, audiências de mediação através dos sistemas de informática disponíveis. E isso é uma situação muito relevante, porque nós temos recebido, o espectador deve imaginar que ainda há alguns estabelecimentos funcionando, naquelas atividades consideradas essenciais. E nestas atividades essenciais, eventualmente, há pretensões de buscar uma melhor condição para o trabalhador, uma melhor condição para o consumidor, fornecimento de álcool gel e coisas do gênero. A Justiça do Trabalho tem analisado esses pedidos e, quando procedentes, claro, deferindo liminares ou não. Importante também o trabalho que tem sido feito junto ao Tribunal Regional, o trabalho da 4ª Região, de mediação direta entre sindicatos. Nós soubemos agora, recentemente, de pelo menos a categoria dos rodoviários de Porto Alegre, que tem se reunido dessa forma, uma grande empresa de metalúrgica do interior do estado, e agora toda a parte do estado do Rio Grande do Sul tem aparecido matérias semelhantes. É importante dizer que nós estamos atuando, estamos trabalhando pelo bem da sociedade gaúcha, pelo bem da sociedade brasileira. Como falamos anteriormente, né, a Justiça do Trabalho não para, está atuante. Por quê? Porque durante toda essa situação de pandemia, os conflitos eles não deixam de existir. E um exemplo disso é esse trazido pelo Dr. Tiago na questão dos rodoviários, que é sim um dos serviços essenciais. Volta aqui para interagir conosco o Oswaldo Rodrigues, que está representando o Sindicato dos Aeroviários e está falando aí que naquela linha da unidade devemos sim ter medidas mais efetivas por parte do nosso governo federal. Eu falava no bloco anterior a respeito da necessidade da unidade que nós temos que ter nesse momento. A gente espera de um governo que se preocupe com o seu povo, que preserve a saúde da população, que dê as condições mínimas para que as pessoas passem por esse momento crítico. E quanto mais nós ficarmos isolados, quanto mais ações no sentido de a vida ficar dentro do possível, na normalidade, nós sairemos muito mais rápido. O problema muito maior para nós seríamos essa epidemia ou pandemia se estendesse por 5, 8, 12 meses. Então, quanto mais nós nos isolarmos, mais nós vamos preservar a nossa saúde, as nossas vidas e vamos ter condições de voltar à normalidade ali adiante. Então, essa disputa agora entre mídia e governo central não nos importa muito. Nós podemos agir individualmente e cada cidadão deve saber o que realmente pode funcionar e salvar nossas vidas. É nós ficarmos isolados para que possamos retomar ali adiante a situação. A gente sabe o que está acontecendo dentro da economia, isso aí não está isolado, sendo tratado isoladamente, mas isso aí é para um outro momento. Devemos pensar hoje na nossa saúde, para que possamos voltar a produzir ali adiante e tocar nossas vidas com tranquilidade com os nossos familiares e todos juntos. Espero que, assim, o governo tome essa decisão de unidade para tomar as decisões. Sim, unidade e lembrar, né, que não são dissociadas, né? A gente pode sim conjugar a saúde, né,
a proteção da saúde de todos com a economia. Mas para isso o governo precisa, como diz no popular, meter a mão na massa. Precisa colocar dinheiro no mercado, subsidiar principalmente as pequenas empresas, levar renda, né, para a população de baixa renda. A gente tem que fazer a economia girar. O governo tem a chave do cofre, é quem pode fazer isso, né? Doutora Anne, aí em Gramado, como que está a situação, né? A gente falava antes de iniciar aqui o programa, que a senhora relatava que a partir da semana que vem muda o cenário. Solano, por informações que eu tive agora há pouco, a partir de quarta-feira estaria autorizado o comércio da cidade de Canela à abertura. Por enquanto, a informação que nós temos, Gramado não abriu mão de manter o comércio fechado. Sim, uma medida mais cautelosa, né? Doutora Anne, mais uma questão aqui, a Renita Silva, ela diz assim, quer saber se foi implementado o seu benefício, pois no dia 1º de abril fecha 45 dias úteis o prazo concedido pelo juiz. A princípio tem uma demanda judicial aqui, a Renita. Renita, o que acontece? Legalmente, nós temos o prazo de 45 dias para o INSS despachar os benefícios. Acontece que ocorrem reuniões no Fórum Interinstitucional do Tribunal Regional Federal, que é quem julga essas demandas previdenciárias, que hoje o entendimento é de que até 120 dias é um prazo tranquilo para cumprimento do INSS. Mas sabemos também que o INSS tem reiteradamente descumprido esses prazos. Agora, né, Solano, nesse momento atípico que nós estamos passando, é preciso informar também quem está nos assistindo que estão suspensos os prazos por determinação do CNJ, também no TRF, na Justiça Federal. Então, demandas urgentes vão continuar tendo andamento, só que a gente ainda depende da intimação do INSS, enfim, de uma série de procedimentos dentro do processo. Por enquanto, estão suspensos os prazos. Então, eu acho que ela vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para aguardar o cumprimento. Todavia, se der o cumprimento dentro do processo, ela vai receber sem problemas, porque também o INSS está operacionalizando junto com os bancos para a liberação dos valores, sem precisar do trâmite de cartão bancário, enfim. Claro, para facilitar, né? Tem que haver compreensão de todos nesse momento. Vamos dar uma paradinha nas questões de previdência? Vamos sim, estão chegando aí as trabalhistas, claro, é o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Caro doutor Solano, bom dia. Telespectadores do programa Boca no Trombone. Vamos ao Dica Trabalhista de hoje. A senhora Carla faz o seguinte questionamento. Trabalha em um supermercado onde o empregador nos expõe aos riscos sem proteção alguma. Posso parar de trabalhar por conta sem ganhar abandono de emprego? Bem, Carla, nós temos que lembrar que o contrato de trabalho ele envolve obrigações para ambas as partes, para o empregado e para o empregador. Uma das obrigações legais, contratuais do empregador é garantir fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável para seus empregados. Se ele não assim procede, se ele não assim o faz, ele está, em tese ao menos, descumprindo uma obrigação importante do contrato de trabalho, o que autorizaria a rescisão, a ruptura deste contrato por culpa do empregador. Só que neste caso, não poderias simplesmente abandonar o teu posto de trabalho porque de fato atrairias um severo risco aí de configuração de um abandono de emprego. Então, qual é o caminho que normalmente é seguido numa circunstância como essa? Lembrando que deves te aconselhar juridicamente com teu advogado de confiança. Mas normalmente o que se faz? Se entendes que deves parar de trabalhar, e me parece que seria o caso aqui, porque se não estás tendo condições de segurança e de saúde para trabalhar, não tem como continuar trabalhando. Então terias que notificar o teu empregador dessa circunstância, dizendo que vais parar de trabalhar e, paralelamente a isso, ajuizar uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, onde, dentre outras preocupações, vais ter que comprovar que houve uma justa causa cometida por parte do empregador ao não garantir um ambiente de trabalho seguro. Claro que o advogado com quem te aconselhares vai te dar o caminho mais adequado, mas podes também continuar trabalhando na empresa. De qualquer forma, a ação de rescisão indireta me parece que seria o caminho inevitável no teu caso, certo? Um grande abraço.
Muito obrigado, doutor Fabiano Pantoja, do Panca Advogados, sempre atuante aí, respondendo as dúvidas trabalhistas. Você pode continuar mandando, gente, as dúvidas de direito da Previdência e direito do trabalho aqui pra gente. E navegue na nossa fanpage, se cadastre, dê o seu like, a sua curtida, né, lá na nossa página no Facebook, tem os programas aqui da TV, lá da Rádio Bandeirantes, muita produção de conteúdo também por mais esse meio de contato. E não se esqueça do nosso canal no YouTube, lá a gente tem uma programação toda diferente, tem o Boca Digital, muitas questões que aqui não são respondidas estão lá postadas para sua satisfação, né? Você que encaminha sempre as dúvidas aqui para o Boca no Trombone. O Boca está lembrando você que quer se especializar, que quer saber mais, né? Você que é advogado, você que é estudante, você que é operador do direito, quer saber mais sobre direito previdenciário e processo previdenciário. Tem um pós-graduação que é capitaneado pelo Dr. Tiago Kedrick, da nossa Comissão de Direito Previdenciário aqui do Rio Grande do Sul, e do Dr. Teodoro Agostinho, que está trazendo um recado para você. Olha só. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Olha só, você que é de Porto Alegre e toda a região, nós temos um mega convite para vocês. Estamos lançando a nossa pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário, totalmente voltado para a prática previdenciária. Não fique de fora e eu, professor Teodoro, estou te aguardando. Tá aí o portal, olha aí o site eadir.com.br. Procure mais informações, esse curso que vai se realizar no segundo semestre, né, em razão de toda essa situação da pandemia, segundo semestre vamos começar as aulas. Bom, a gente está recebendo a doutora Anne Miller, que direto da sua casa lá em Gramado está conosco na manhã desse domingo. A Cristina, doutora Anne, ela é lá de Canoas, ela diz assim, se aposentou em setembro do ano passado, né? Conseguiu se aposentar por tempo de contribuição, tendo 30 de contribuição e 50 de idade, mas caiu no fator previdenciário. Ela quer saber se consegue melhorar a renda, de repente, através de uma ação de revisão. Cristina, por isso a importância de procurar sempre um profissional habilitado no direito previdenciário antes do encaminhamento do benefício. A aposentadoria, via de regra, ela é irrenunciável após o primeiro saque. O que acontece? Pela pergunta dela, são poucos, a gente tem pouco para se embasar para dar uma resposta concreta. Em linhas gerais, sim, sempre é possível tu fazeres uma revisão do teu benefício, respeitado o prazo de 10 anos desde a concessão. Aí teria que se analisar se foi concedido todo o prazo, se teria alguma forma, através de uma pontuação, enfim. Mas, enfim, é muito importante que se consulte primeiro um especialista em direito previdenciário para depois não ter problema no benefício. Tá certo. Doutora Anne segue conosco. Agora a gente vai dar uma paradinha, um stop. Lembrando para você que a gente tem mais a nossa conta lá no Twitter. Ela é um pouquinho diferente, né? @programa Boca, e em 140 caracteres você se comunica por mais esse meio de contato conosco aqui no Boca no Trombone. É o Boca Digital aí, com várias nuances para você participar. Paradinha, a gente já volta com mais Boca no seu ano 31, sempre na luta. Voltando com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo, muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. E claro, né, hoje a gente debateu essa questão, ou seja, as medidas, o que o governo federal deve fazer para combater efetivamente o coronavírus. As entidades se posicionaram e agora elas emitem as suas considerações finais. Está chegando aí a Matra 4 com seu vice-presidente, Dr. Tiago Malman. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a Bandeirantes. Muito obrigado ao pessoal da produção do Boca no Trombone, que botou esse programa no ar, mesmo em meio à pandemia. Nós gostaríamos de deixar como mensagem final da Matra 4 aquela velha, conhecida e surrada lição de que a Justiça do Trabalho tem no seu DNA a conciliação e a mediação dos conflitos. Neste momento em que há tanta insegurança jurídica quanto aos instrumentos normativos, medida provisória para cá, medida provisória para lá, que revoga a anterior, nesse momento de tanta insegurança, o mais seguro, correto e adequado a fazer é propiciar que as próprias partes envolvidas no litígio resolvam as suas pendengas. A Justiça do Trabalho está apta a mediar esses conflitos. A Justiça do Trabalho em todo o estado do Rio Grande do Sul tem feito isso com muito afinco, com muita vontade e com muita determinação de estar cumprindo o seu papel nesse momento de crise bem séria e que nós seguramente passaremos.
Oxalá, né, doutor Tiago? Vamos passar, sim, todos juntos com unidade. E unidade falou o nosso outro convidado, o Oswaldo Rodrigues, pelos sindicatos aeroviários, que agora dá a sua opinião final aqui no Boca. Hoje nós temos poucos casos ainda proporcionalmente à nossa população no Brasil, mas ela vai com certeza aumentar ali adiante e nós temos que ainda manter nosso isolamento e também mantermos a nossa saúde. Sei que é um momento de solidariedade também, provavelmente muitas pessoas não têm renda e não terão tempo de receber se alguma atitude ser tomada pelo governo central no sentido de dar o mínimo de condição das pessoas tocarem suas vidas. Então, também precisamos, nesse momento, ser solidários dentro da nossa comunidade, dos nossos bairros, das nossas ruas. Quem tem o mínimo de condições vai ter realmente que dar uma mão ali adiante, porque sozinhos nós não somos ninguém. Se nós acharmos que vamos sobreviver sozinhos, nós não vamos conseguir isso. Então precisamos de muita solidariedade de toda a população nesse momento crítico que viemos enfrentando. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Oswaldo. Juntos contra o vírus. E a nossa consultora previdenciária participa novamente, respondendo aqui, doutora Anne Miller, presidente da subseção da OAB-RS, lá de Canela, Gramado, ao Paulo. Ele é lá morador de Estrela. Ele diz assim: quando foi aprovada a reforma da Previdência, minha esposa tinha 28 anos e 6 meses de contribuição. Ele pergunta, está correto eu afirmar que falta 27 meses a partir daquela data? No último dia 23 de março, ela completou 50 anos de idade, doutora Anne. Solano, ele não responde ali se é pelo regime geral de previdência, sim, só que ela vai ter que calcular também a questão porque ela não entra na regra dos 50%, ela vai ter que entrar na regra dos 100% e vai ter que atingir uma idade mínima, né? Então, para ela, vai ter que calcular se é benéfico ou não essa regra de transição. Então, de novo, vai ter que procurar um especialista para fazer cálculo. Depois da reforma da Previdência, todas essas regras de transição são cálculos. É o planejamento previdenciário, como a gente diz, né? Exatamente. Doutora Anne, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte aí ao povo da Serra, né? Que a gente consiga ter essas medidas de isolamento, né? Que todo mundo se cuide e consiga fazer um retorno com segurança para todo mundo. Exatamente. Agradeço o espaço, Solano. O direito previdenciário trata muito da saúde. Então, nesse momento, nossa prioridade é a saúde física e a saúde mental. E para isso que o governo, então, trate de implementar de uma vez essas medidas para as pessoas terem um pouco de saúde mental para atravessar esses dias, né? E obrigada pelo espaço. A gente que agradece, realmente, rapidez é o que a gente pede ao nosso governo federal. Bom, gente, encerramos por aqui mais uma edição do Boca no Trombone, enquanto está marcado na semana que vem, aqui na Band TV, a partir das 8h30 da manhã, e o nosso combinado durante a semana fica valendo. A gente vai interagindo pelo Facebook, no nosso canal no YouTube, tem a nossa conta no Instagram e também no Twitter, tem o site do Boca, olha, produção de conteúdo digital, como diz o Galdério, né? As pampas para você aí durante a semana que se inicia agora. E, mais uma vez, todo mundo junto contra o vírus. Fique em casa, se proteja, só saia quando muito, mas muito necessário. Boca no 31, sempre na luta!